Olá, seja bem-vindo à 10ª aula do curso Santo Anjo do Senhor. Nós estamos no final do segundo módulo, a última aula desse segundo módulo, e eu acredito que você já conseguiu ter uma noção básica e sólida a respeito dos santos anjos, desde a criação deles até a ação deles na vida da igreja. E quando nós falamos de igreja, a eclesiologia, ela nos ensina que a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma encíclica que eu sou completamente apaixonado, que se chama Mystici Corporis Christi, que foi escrita pelo Papa Pio XII. Inclusive, faço convite para que você possa conhecer. E lá ele ensina que a igreja é o corpo místico de Cristo, onde Jesus é a cabeça deste corpo, baseado naquilo que São Paulo fala em suas cartas. E esse corpo, é composto da igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, e a igreja triunfante, ou seja, a união dos santos e dos anjos que contemplam a Deus face a face. Então, esse corpo, que é a igreja de Cristo, está repleto de santos e de anjos que se relacionam sem cessar. Mas, quando a gente está falando entre o contato entre a igreja militante e a igreja triunfante, nós vamos entender que algumas vezes essa relação ela transcende o invisível, e o mistério, aquilo que é velado, escondido, passa a se tornar uma realidade viva e visível. E é esse mistério que nós chamamos de angelofania, que é quando um anjo aparece para um ser humano de algum jeito. E nós já tivemos ao longo desse curso várias provas nas Sagradas Escrituras, você viu nas últimas aulas, mas agora eu vou falar para vocês sobre aquilo que a igreja chama de revelação privada, ou seja, aquilo que nós podemos ou não podemos acreditar que são as angelofanias na vida dos santos e beatos da igreja, que estão lá descritos em seu manuscrito, seus diários, suas revelações, por exemplo, em Fátima, quando o anjo de Portugal aparece para os pastorinhos. Enfim, eu fiz uma criteriosa seleção de algumas poucas histórias para contar para vocês aqui nessa aula, para que não se torne uma aula de contos, mas enfim, só para que vocês conheçam a realidade a respeito dos anjos, e das angelofanias com os santos, Então eu fiz uma criteriosa seleção de algumas histórias para contar para você, Algumas você pode talvez já conhecer e outras, acredito eu, que possa ser novidade na sua vida. Mas eu garanto que cada uma dessas aparições mudaram o rumo da vida daqueles homens e daquelas mulheres que se decidiram a viver as virtudes evangélicas, E quando a gente fala de evangélicas, as virtudes do evangelho, basicamente vivendo aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, para que as pessoas busquem ser reflexos de outros, reflexo de Cristo na vida de outras pessoas, certo? Então eu quero que vocês pensem nisso quando a gente fala das angelofanias na vida dos santos, tá? Então eu separei algumas, como eu falei, tentei pegar algumas de santos não tão conhecidos, outros de santos conhecidos, mais conhecidos de vocês, para que a gente possa estabelecer essa ideia, essa troca de conhecimento, mas para que você conheça a realidade desses santos, que viveram algo extraordinário, porque a angelofania é algo extraordinário para nós, ou seja, não é costumeiro que alguém veja o seu santo anjo da guarda ou que tenha uma visão mística de alguns anjos ou também de demônios, São vários relatos, claro, mas quando isso acontece é por uma permissão divina, Não é porque o anjo resolveu da vontade dele aparecer, porque Deus permitiu que tal pessoa visse algo do mundo espiritual, ok? Então, explicado isso, vamos aqui conversar um pouco sobre as histórias. A primeira história que eu vou contar é de uma freira capuchinha, uma irmã Clarissa, que nasceu no ano de 1660, que é Verônica Giuliani, Ela se tornou uma irmã e, com certeza, quando a gente fala de Santa Verônica Giuliani, nós estamos falando
de uma das mais extraordinárias místicas da igreja, né? Quando a gente fala de mística, é alguém que vê algo extraordinário, né? Ela, por exemplo, recebeu os estigmas, né? Ela foi uma estigmata, ela recebeu as chagas de Cristo, né, no seu corpo, né? E segundo os escritos da própria santa, o próprio Cristo chamava Santa Verônica de amante da cruz. Então, além disso, ela tinha uma profunda união com Maria, porque ela se consagrou a Maria. Então, é uma santa realmente que viveu a sua espiritualidade com afinco, né? Com muita dedicação e muita entrega, certo? Ela deixou muito da vida dela escrita num diário, né, que fez parte da sua obra, onde, se você for procurar o Diário de Santa Verônica, você vai encontrar essa história que eu vou te contar e outras tantas, né? Mas ao que diz respeito aqui ao nosso curso, Santa Verônica, ela cultivava um profundo amor e profunda devoção aos santos anjos em como um todo, não só aos santos anjos da guarda. E no seu diário ela conta como que a sua união com o anjo da guarda preenchia a sua vida, né? Mas tem algo na história dela com os anjos que é bastante peculiar, que foi a história que eu resolvi trazer para vocês. Por exemplo, e essa história é para provar para vocês como os anjos eles podem agir em coisas que podem parecer pequenas, mas que na verdade são grandes ensinamentos que eles têm a nos trazer. Ela era responsável pela cozinha do convento onde ela estava. Então ela foi até a despensa e percebeu que estavam faltando ovos para a refeição de todas as outras irmãs. Então ela falou para si mesma que iria dar aqueles poucos ovos que ali estavam para suas irmãs. Então, nesse ato de fé e basicamente de abandono à providência divina, o anjo da guarda dela apareceu, né? E disse para ela que ela se acalmasse, né? Porque teria ovos de sobra para a refeição. E dito e feito, enquanto ela quebrava os ovos que antes estavam ali em pouca quantidade, ao invés desses ovos diminuírem de quantidade, tinha sempre mais ovos na cesta. Então ela usou os ovos naquele dia, usou naquela semana, quantas vezes ela quis, e ainda sobraram ovos para as outras semanas. O que me leva a lembrar de Santa Teresa d'Ávila, né, grande mística da igreja, talvez a maior. Ela dizia que podia encontrar Deus entre as panelas do convento. Então, Santa Verônica pode dizer que encontrou os santos anjos da guarda, o seu santo anjo da guarda, entre os ovos de uma despensa, né? Mas isso não para por aqui, né? Eu vou te contar mais algumas histórias para que você conheça. Certamente você já ouviu falar em Santa Gema Galgani. E Santa Gema Galgani, bom, ela também é uma grande mística, ela teve histórias místicas incríveis em que ela via tanto anjos, tanto quanto via os demônios. A ponto de um demônio roubar o seu diário, né, que o seu diretor espiritual a ordenou que a escrevesse. Roubou, levou o diário para o inferno e um padre fez um exorcismo e o diário apareceu novamente. Com as páginas todas chamuscadas. Então, veja quanto o mundo místico, quanto o mundo espiritual é presente na nossa vida, né? Então, Santa Gema, ela via com constância o demônio, mas também via com constância o anjo da guarda. E esse anjo da guarda dela guiava, mas também a repreendia quando era necessário. Inclusive, ela contou ao diretor espiritual dela que Jesus nunca a deixava estar sozinha, por exemplo. Mas ela fez sempre com que o anjo da guarda estivesse com ela. Que ela visse o seu anjo da guarda e estivesse na companhia dele. E o anjo da guarda sempre dizia a Santa Gema que ele seria o guia seguro e inseparável, né? Seria o verdadeiro companheiro inseparável dela, né? E ela, na inocência de um santo, na inocência de alguém que não era douto em questões teológicas, que não estava tendo um curso sobre os anjos como vocês estão tendo agora, ela pensava que todas as pessoas viam seu anjo da guarda, em especial as crianças que eram puras, né? E aos poucos ela foi entendendo que isso não acontecia com todo mundo, que para ela era algo realmente extraordinário, né? Que era uma permissão divina
para a missão de Santa Gema aqui na Terra. E ela também via o seu anjo da guarda muitas vezes em adoração a Deus. O anjo adorando a Deus. Né? Outras vezes ela via o seu anjo da guarda estendendo as mãos dele sobre ela em sinal de proteção, né? Querendo defendê-la, por exemplo, dos ataques do demônio. Né? Ela via também o anjo da guarda se ajoelhando junto com ela, e que o anjo da guarda sugeria outras questões, outros pontos de meditação, ou simplesmente sentado ao lado dela, dando bons conselhos. Tá? Mas assim, não é questão de o anjo da guarda estar ali só passando a mão ou só dando consolos. O anjo da guarda também repreendia Santa Gema. E muitas vezes repreendia Santa Gema com certa severidade. E essas repreensões, muitas vezes ele se afastava dela, não deixava que ela visse, né? Se escondia, mas ele sempre voltava. E ele sempre voltava para aparecer para ela, né? Com bons conselhos, com consolações. Então, a biografia dela conta que ela nunca saía sozinha na rua, né? Quando não tinha alguém da família para sair com ela, o anjo da guarda se oferecia para ser o seu companheiro visível. Então, ela tinha tanta familiaridade com o seu anjo da guarda que ele chegava mesmo a pedir, né, que na verdade que ela chegava a pedir para o anjo da guarda que quando ela não pudesse, ela levasse a correspondência, que o anjo da guarda levasse a correspondência dela ao seu diretor espiritual, né? Então, você provavelmente já ouviu essa história também com o Padre Pio, né? Que vamos ter uma aula só sobre ele aqui no nosso curso. O anjo da guarda, na verdade, das pessoas de hoje em dia, certamente não leria a revista Tititi ou acompanharia os programas do SBT sobre fofoca sobre os famosos. Por quê? Porque os anjos odeiam fofoca. E eu posso provar isso para vocês com angelofanias muito marcantes na história da igreja também. Vou contar aqui a história de duas santas da Santa Igreja que foram repreendidas por seus anjos da guarda por conta de pequenas fofocas. Eu não estou nem falando de grandes fofocas, estou falando de pequenas fofocas. A primeira delas é uma santa muito conhecida de todos nós, que é a Santa Margarida de Alacoque, que é a freira que recebeu a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Sagrado Coração, né? Então, se você ler a biografia dela, você vai ver que Santa Margarida tinha muita intimidade com o seu anjo da guarda. E uma vez ela ficou sabendo de que ia ter um casamento de uma parenta dela, né? Então ela resolveu papear com o anjo da guarda dela sobre o assunto do casamento. E olha só, o anjo da guarda dela repreendeu para que ela visse o quão era indigno de uma religiosa, né, fofocar ou fazer o que ele chamava de mexericos, né? Então e ele falou para ela, revelou para ela que todas as vezes que ela fosse fazer mexerico, ele esconderia o rosto dele para ela, então ele não apareceria mais, né? Então, a partir daquele momento, né, a santa parou de fazer fofoca, até mesmo com o seu próprio anjo, né? Então, a realidade é que os anjos não toleram a mínima falta de respeito ou imodéstia, porque isso ofende a Deus, né? Só que se você se impactou com o anjo dando, digamos assim, um esporro em Santa Margarida, então você vai se espantar ainda mais com o que ele fez com Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, certa vez, estava numa mesa, né, num almoço com pessoas conhecidas, e começou a rolar ali uma fofoca, né? O pessoal começou a falar sobre uma pessoa ou alguma coisa nesse sentido. Certo é que estava rolando uma fofoca ali no meio. Então, no meio do almoço, estava todo mundo lá comendo, falando dos outros. Todos ouviram um grande estalo, né? E uma marca vermelha apareceu no rosto da santa, né, de Santa Francisca Romana. Ou seja, o que aconteceu ali? O anjo da guarda de Santa Francisca Romana não só a repreendeu verbalmente, mas ele deu um tabefe na cara dela para que ela parasse de fofocar. Bom, Santa Francisca Romana, só para vocês terem ideia, ela via anjos durante 24 anos. Imagina você levar um tapa de um anjo, né? E isso prova algumas coisas. Prova que o anjo pode agir na natureza, prova que o anjo está conosco, prova que o anjo se incomoda com nossos pecados, né? Enfim, eu poderia, claro, como eu falei antes, falar bastante de Padre Pio aqui nessa aula. Mas como eu prometi para vocês, uma aula bônus somente com as histórias
de São Padre Pio com os seus anjos, ou com os anjos da guarda, eu vou deixar reservado as histórias de São Padre Pio para essa aula sobre as angelofanias que aconteceram na vida do Frei de Petreutina. E além, né, das angelofanias, existe, para a gente finalizar essa aula aqui, um momento em especial na nossa vida em que todos os anjos, e quando eu falo todos os anjos, é todos os seres celestiais, todos os seres espirituais que estão no céu, né, no mundo espiritual, de todas as hierarquias, de todos os coros celestes, eles estão conosco em um momento. E esse momento é a Santa Missa. E isso a própria Igreja reconhece, porque se você lê o prefácio da oração eucarística, ele vai essa realidade é indicada lá. Porque o padre diz que nós nos unimos à voz dos santos e à voz dos anjos para rezar ou cantar o santo, né? Que é o Santo, 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 Senhor Deus no universo. Então, o que eu queria dizer para vocês, e eu peço perdão que eu tô com um pouco de coceira no nariz, a minha voz tá falhando nessa aula porque eu realmente tô num gripão, tô aqui fazendo o maior esforço do mundo para poder dar essa aula para vocês da melhor maneira possível. Mas eu queria dizer para vocês que a realidade nos indica que, vendo assim como alguns santos relataram, ou não vendo, né, seja você ver um anjo ou você não ver um anjo, a realidade é que eles estão junto a nós, especialmente o nosso anjo da guarda. E é justamente sobre ele que nós vamos falar no próximo módulo, que é a partir da próxima aula, certo? Então eu aguardo vocês para a gente agora finalizar esse curso desenvolvendo conhecimento e devoção ao nosso santo anjo guardador, certo? Eu te espero na próxima aula e que o bom Deus abençoe você. Tchau!